irmãs, queridos irmãos, boa noite a todos vocês. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que os bons espíritos estejam conosco, nos envolvendo, nos trazendo paz, nos trazendo harmonia. Em primeiro lugar, gostaria de dirigir a vocês o meu muito obrigado por esta oportunidade de estar aqui mais uma vez, desfrutando das vibrações tão gostosas dessa casa, vibrações que vêm de vocês, espíritos encarnados, e também dos nossos irmãos desencarnados, de forma que é sempre uma forma de enriquecimento espiritual, estarmos juntos, participarmos e trocarmos então essas nossas vibrações. Ao Felipe, muito obrigado pela música, realmente nos acolhe, nos tranquiliza, nos prepara para a nossa tarefa. Muito obrigado pelas vibrações da prece e a todos vocês também pelos pensamentos positivos. Com relação aqui ao mural do acolhimento, achei interessante. Lá em Miguel Pereira eu costumo almoçar num restaurante e tem uma plaquinha que foi posta que diz o seguinte: se eu estiver triste, não diga nada, apenas me abrace. Já é uma dica, né, do que fazermos quando vermos que aquela pessoa está triste. Realmente é uma forma de darmos uma direção ao outro de como nos ajudar. Achei bastante interessante. Muito bem, hoje fomos convidados a refletirmos, a estudarmos sobre mais uma página do nosso irmão Emmanuel, que vem nos instruindo, nos trazendo assim subsídios para compreendermos os ensinamentos do Cristo. Emmanuel, nessa tarefa maravilhosa de buscar aqueles pequenos trechozinhos das passagens da vida de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, e a partir desses trechos, de algumas poucas palavras, ele então esclarece, ele nos abre um novo horizonte para a nossa reflexão, para o nosso crescimento. E a nossa página de estudo da noite de hoje está lá no livro Fonte Viva, lição número 116, que tem como título Ir e Ensinar. E quando me foi passado esse tema, eu já falei, olha, a responsabilidade, estão me chamando para que eu vá, para eu ir. Será que eles pretendem que eu ensine alguma coisa? Falei, não, eles já superaram isso, eles não têm essa pretensão que eu ensine absolutamente nada, porque eu ainda não tenho essa capacidade. Mas, para que a gente reflita junto, para que a gente pense junto, para que a gente acrescente, por meio da nossa participação, algum tipo de ideia, de conhecimento, e assim, então, todos nós possamos nos enriquecer, possamos adquirir mais ensinamentos. E Emmanuel, ele se refere nessa página a uma passagem do nosso mestre muito querido, Jesus Cristo, que nós encontramos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículos 19 e 20. Nós também encontramos essa passagem de forma semelhante, não de forma exata, mas também no Evangelho de Marcos e no Evangelho de João, onde esses evangelistas narram para nós a passagem do Cristo junto dos apóstolos, junto de alguns discípulos, já depois de sua crucificação. Já naquele momento que Jesus ressuscita e chama, pede para que avisem aos apóstolos que ele, Jesus, se encontrará com eles, os apóstolos, em determinado ponto. Então, os apóstolos seguem em direção ao local determinado para o Cristo, e lá, então, eles se encontram com Cristo, e o Cristo deixa para os seus apóstolos e alguns discípulos o seu pedido, que nós poderíamos dizer que é aquele pedido final, aquele último pedido, aquela última recomendação que Jesus faz àqueles que o seguiram durante toda a sua vida pública, todos aqueles 3 últimos anos onde ele se dedicou a ensinar.
E qual o pedido, qual a mensagem que Jesus deixa para os seus apóstolos, deixa para os seus discípulos? Jesus pede aos seus apóstolos: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os, olha só, ensinando-os todas as coisas que eu vos tenho ordenado. É o pedido, é o ensinamento, é a mensagem final que Jesus deixa para os seus discípulos. Ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Jesus, então, pede, em primeiro lugar, qual é o primeiro pedido, qual é o primeiro verbo que Jesus utiliza? Ir. Jesus pede, ide. E o segundo, ensinai. Por isso, a nossa página, ir e ensinar, foi o que Jesus pediu. E nós devemos, então, refletir nesse ensinamento de Jesus. Ir. O que Jesus pede aos seus apóstolos, para que eles vão ao encontro das pessoas. Isso indica para nós uma postura que nós devemos ter hoje. Quantas vezes nós permanecemos na nossa posição esperando que o outro venha até nós? A gente vê que o outro está triste, a gente vê que o outro está diferente, que o outro não está normal, mas a gente fica na nossa. A gente fica na posição que nos encontramos, esperando que o outro venha, então, dizer que não está bem, dizer que está precisando disso, que está precisando daquilo. E, às vezes, o outro não sabe também como se comportar, não sabe a quem se dirigir, não sabe como falar. Muitas vezes, ele sequer tem força para isso. O que ele está precisando é de socorro. O que ele está precisando é de ser percebido. Ele está precisando ser visto e que alguém tenha a iniciativa de ir até ele com o auxílio, com o socorro que puder ser dado, que puder ser oferecido. Jesus, então, não recomenda aos apóstolos que eles simplesmente abracem, que eles recebam, que eles tenham um comportamento de auxílio para aqueles que vierem a procurá-los. Não, Jesus diz, ide, ou seja, vá ao encontro das pessoas, vá ao encontro dos necessitados, vá ao encontro daqueles que precisam, que merecem aprender para poder então se transformar, poder então adequar o seu comportamento para alcançar a felicidade. Devemos, então, já começar a refletindo sobre o nosso comportamento, como que nós estamos nos comportando, como que nós estamos agindo. Ficamos observando só o outro, reparando como que o outro está? Se é que reparamos, porque muitas vezes sequer fazemos isso, estamos envolvidos em nossas tarefas, com as nossas pressas, com os nossos corre-corre, e sequer percebemos que o outro está ali com um olhar gritando por ajuda, pedindo socorro. Nós precisamos parar e aprendermos a observar o outro, percebermos o outro, percebermos o que o corpo do outro está falando, porque existe uma linguagem corporal que demonstra quando nós estamos. Eu cheguei aqui preocupado com a hora, tive alguns contratempos, estava preocupado com a hora, não conseguia sequer escrever. Fui assinar ali no livro de presença, a letra estava horrível. Por quê? Por causa da agitação, o tremor. O nosso corpo fala por nós o que está acontecendo. E se nós observarmos o outro, nós conseguiremos perceber se o outro está bem, se o outro está aflito, se ele está preocupado, angustiado. E a partir, então, dessa mensagem que ele nos passa, surge para nós a obrigação de irmos até ele para oferecer o nosso aconchego, para oferecer o nosso abraço, os nossos ouvidos,
a nossa palavra, se for o caso, mas sempre irmos de encontro às necessidades do outro. Da mesma forma que devemos ir ao encontro das necessidades materiais. Quando sabemos que A ou B está passando por algum tipo de necessidade, está faltando alimento, está faltando o agasalho, está faltando o remédio, nós temos a obrigação de irmos ao encontro, oferecer aquilo que temos, aquilo que pudermos doar, e não ficarmos aguardando que ele venha solicitar o auxílio, que ele venha solicitar a ajuda. Precisamos ter essa iniciativa. E Jesus, depois de recomendar, então, aos seus apóstolos, aos seus discípulos, que eles tenham essa iniciativa de ir ao encontro de todos aqueles que precisam tomar conhecimento da sua doutrina, dos seus ensinamentos, ele então diz: e ensinai-os. Ensine a eles aquilo que eu vos ensinei. É a mensagem que o Cristo deixa. Vocês vão ensinar a eles tudo aquilo que eu vos tenho. Olha a palavra que foi traduzida do grego para o português. Eu vos tenho ordenado. Não foi, Jesus não disse, pelo menos pela tradução, que eu vos tenho recomendado, que eu vos tenho dito, não. Talvez a palavra mais adequada que o tradutor tenha encontrado para trazer do grego para o português foi ordenado. Por quê? Porque nós devemos lembrar que os ensinamentos do Cristo, antes de mais nada, são a lei de Deus. E a lei, ela existe para ser cumprida. A lei de Deus, ela existe para ser cumprida. Toda lei determina uma obrigação. Nós não devemos cumprir a lei se quisermos, se tivermos com vontade. Não, é uma condição. Se desejamos ser felizes, se desejamos encontrar a paz, se desejamos encontrar equilíbrio, se desejamos o reino dos céus, é condição sine qua non cumprir a lei de Deus. Não existe outro caminho. Enquanto nós não cumprirmos a lei de Deus, nós não encontraremos o tão desejado reino dos céus, que nada mais é do que a paz e a tranquilidade íntimas. Então, Jesus nos deixa a lembrança que o que ele ensinou é um ordenamento, é um caminho que deve ser seguido se nós queremos chegar em determinado lugar. Nós precisamos ter isso em nossa consciência. Quando nós abrimos os evangelhos e estudamos lá os ensinamentos do Cristo, quando nós lemos as parábolas e buscamos nas parábolas os ensinamentos, que aquilo dali não é nada para florear as nossas vidas, não é nada para enfeitar ou para simplesmente servir de música aos nossos ouvidos. Ali está um caminho a ser seguido para se chegar em determinado lugar. Esse lugar é a felicidade eterna, a felicidade futura, e é o caminho que deve ser percorrido. E é um caminho que, para percorrermos, nós precisamos saber o significado dele. Por isso que Jesus diz aos apóstolos, dá uma tarefa aos apóstolos para ensinar. Se nós não soubermos que se alcança a felicidade seguindo aquele caminho, nós não seguiremos. É preciso que isso seja esclarecido para nós. É preciso que nós saibamos disso, que nós tenhamos isso em consciência. Se eu não tiver a consciência de que esse é o caminho, de que eu preciso seguir esse caminho para alcançar a felicidade, eu não vou segui-lo. Então, assim como eu tive a oportunidade um dia na minha vida de descobrir esse caminho, porque alguém me convidou a seguir esse caminho, e eu aprendi que é por ele que a gente alcança a felicidade, as demais pessoas também precisam aprender sobre esse caminho, a respeito desse caminho, para que elas também possam seguir, para que elas também possam trilhar, para que elas também possam alcançar esse objetivo.
Dessa forma, a partir desse momento, os apóstolos tinham uma tarefa dada por Jesus, uma tarefa que certamente não era fácil. Uma tarefa bastante complicada e uma tarefa bastante arriscada, porque os ensinamentos do Cristo iam de encontro aos costumes atuais, aos interesses de muitas pessoas. E todo aquele que fosse ensinar a lei de Deus, que fosse reproduzir os ensinamentos do Cristo, esbarraria com essas dificuldades e também enfrentaria todas as dificuldades. Não é à toa que todos os apóstolos tiveram uma vida muito difícil, precisaram pregar os ensinamentos do Cristo se escondendo, fugindo, e ao final foram presos, capturados e vieram a ter mortes violentas, foram assassinados, porque aquilo afrontava o poder da época. Mas eles sabiam o que estavam fazendo, todos eles, todos os apóstolos que saíram para ensinar, para reproduzir os ensinamentos do Cristo, sabiam dos perigos que estavam correndo, sabiam de tudo que poderia vir a acontecer com eles. E por que eles sabiam? Por que eles tomaram conhecimento? Ou melhor, como que eles tomaram conhecimento? Porque Jesus falou? Porque Jesus disse para eles dos riscos que eles estavam correndo? Não. Porque eles viram com seus próprios olhos o que aconteceu com o Cristo. Eles viram o Cristo sendo preso, primeiro perseguido, depois preso, depois passando pelas piores humilhações, pelos sacrifícios físicos e, no final, sendo crucificado. O que nós podemos retirar disso? Eles viram com os próprios olhos. Porque Jesus não ensinou falando. Jesus não ensinou simplesmente por meio de discursos. Jesus não ensinou por meio de palavras. Jesus ensinou exemplificando do início ao fim. Jesus ensinou o amor amando. Jesus ensinou o perdão perdoando. Jesus ensinou o despreendimento, sendo despreendido de qualquer riqueza, de qualquer apego ao poder. Jesus só ensinou por meio de exemplos. E Jesus ensinou aos seus apóstolos, a todos aqueles que foram chamados a essa tarefa de ensinar, que essa tarefa não seria difícil também com o exemplo. Ele se submeteu à perseguição, ele se submeteu à humilhação, ele se submeteu à dor física e ele se submeteu à morte por crucificação, porque ele estava ensinando a todos aqueles que ele pediria mais à frente que continuasse seu trabalho, que o caminho era difícil, que o caminho era estreito, que o caminho era doloroso. Jesus jamais ensinou apenas por palavras, ele sempre ensinou por atitudes, por exemplos. E os apóstolos deram continuidade exatamente dessa forma, ensinando, mas também vivenciando todos os ensinamentos do Cristo, abraçando aos leprosos, socorrendo aqueles que estavam coxos, estavam aleijados, levando alimento para aqueles que estavam passando por necessidade, vivendo como todos os necessitados viviam. Pedro, João, André, todos esses apóstolos passaram a viver junto com o povo, junto com a necessidade do povo, conhecendo a necessidade do outro, para que então pudesse, de uma forma efetiva, socorrer o outro em suas necessidades. Jesus nos mostrou como que se ensina, como que se age, através do exemplo
não é de outra forma. Jesus sai de uma alta paragem e ele vem até nós para nos ensinar. E ele nos ensina exemplificando como que nós devemos agir. E o que foi que Jesus nos ensinou? Qual foi a grande lição que Jesus nos deu? Jesus nos ensinou o caminho celestial. Jesus nos ensina o caminho para o reino dos céus. Esses são os ensinamentos do Cristo, é a forma de encontrarmos a paz, de encontrarmos a felicidade. Essa foi a tarefa do Cristo. E é justamente isso que ele nos pede, que nós também façamos o mesmo, que nós ensinemos ao outro, aquele que está perdido, aquele que está perturbado, aquele que não sabe que rumo tomar na vida, o caminho que ele deve seguir para encontrar a paz e encontrar a felicidade. E aí, então, eu chamo a reflexão. Nós temos encontrado pessoas necessitadas de amparo, de socorro, não só material, mas principalmente de socorro moral. Eu tenho encontrado diariamente pessoas que estão à beira do suicídio, pessoas que estão desesperadas na vida sem saber que rumo tomar. Pessoas que já perderam todas as esperanças, que não sabem o que fazer de suas vidas. Mas nós sabemos o que fazer, nós sabemos que rumo tomar. O problema todo é como dizer para aquela pessoa o que ela vai fazer, qual rumo que ela vai tomar. Será que nós vamos nos valer apenas de discursos? Será que nós vamos nos valer apenas de palavras? Será que nós vamos simplesmente dizer, olha só, você tem que ter fé em Deus, você tem que acreditar em Deus, a vida é uma prova, nós nascemos para passar por dificuldades. Será que só isso vai adiantar? Será que isso vai alimentar aquele espírito necessitado de socorro, que está em desequilíbrio, que está em desespero? Será que isso vai tocar-lhe a alma, dando o alimento necessário a ele? E aí nós vamos lembrar de quando Jesus, num dia de sábado, ele entra numa sinagoga e ele começa a ensinar, ele reúne ali as pessoas e ele começa a ensinar. E uma dos sacerdotes que está ouvindo Jesus fica admirado. E o que ele diz? Ele ensina como quem tem autoridade. As palavras dele têm força, as palavras dele têm energia, as palavras dele penetram os ouvidos e vão até a alma. As palavras precisam ter força para alcançar as pessoas e ter efeito. E como que minha palavra terá força para alcançar o outro e fazer efeito, para tocar o outro? Qual é a força que minha palavra terá? De que depende essa força? O exemplo, a minha vivência. A frase que eu disser, você precisa ter fé, só vai ter força se eu tiver fé. Se eu não tiver fé, serão palavras vazias da boca para fora que não tocará o outro. Então, se eu não tenho fé, não devo perder o meu tempo dizendo para o outro que ele deve ter fé, pois a minha palavra não o atingirá. Se eu quiser dizer para o outro que ele deve perdoar, perdoa seu pai, perdoa sua mãe, perdoa seu irmão. Eu preciso já ter aprendido a perdoar e já ter perdoado. Senão a minha palavra sobre o perdão não terá força e não atingirá, não fará efeito absolutamente ninguém. Se eu disser para o outro, você deve amar o seu próximo, essa palavra só tocará o outro se eu já estiver amando o meu próximo.
Enquanto for apenas palavras em mim, estiver vindo apenas do meu conhecimento e não do meu coração, são palavras que tocarão os tímpanos, mas sairão pelo outro ouvido, como nós costumamos falar no ditado popular. Minhas palavras só atingirão o coração, o sentimento do outro, quando ela tiver força, e ela só terá força quando eu já tiver começado a agir daquela forma. Quando Jesus pede aos seus discípulos para que eles sigam um caminho em direção ao próximo e os ensine, é porque ele já sabia que aqueles que estavam ali naquele momento já tinham aprendido verdadeiramente os seus ensinamentos. Todos aqueles 12, agora com exceção de Judas, que já havia se enforcado, mas aqueles 11 que agora estavam ao lado do Cristo, tinham passado dificuldades ao lado do Cristo, tinham sofrido perseguições ao lado do Cristo, tinham deixado as suas famílias, os seus serviços, os seus interesses para seguir o Cristo de perto. Eles tinham viajado quilômetros a pé, embaixo de sol quente, sem alimento, sem água, junto do Cristo. Eles já tinham demonstrado, por meio do seu esforço pessoal, o seu valor. Eles já tinham desenvolvido dentro deles essa força, essa coragem. E então não eram mais palavras, mas era sentimento. E foi exatamente por isso que todos eles tiveram força, tiveram coragem e tiveram poder para curar leprosos, para fazer com que pessoas aleijadas, pessoas com dificuldades físicas, se restabelecessem, curassem cegos. Por quê? Porque não era mais apenas palavras, mas eles estavam, todos eles, tocados pelo sentimento, porque eles tinham desenvolvido dentro de si o amor que o Cristo ensinou. Quando nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no início, no prefácio, nós encontramos um chamamento, que está lá no Evangelho. Olha o que os Espíritos, melhor dizendo, o Espírito de verdade, diz para nós, ou nos clama. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. O Espírito de verdade está aqui se referindo à quantidade enorme de espíritos desencarnados que estão vindo ao planeta para, por meio dos médiuns, espíritos encarnados, trazerem a mensagem da doutrina espírita. É isso que ele está se referindo. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, olha o Espírito de verdade falando agora para mim, para você, para ela. Nós vos convidamos, a vós, homens significando evidentemente a raça humana, o ser humano, homem e mulher, vocês mulheres não estão isentas, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonos vossas vozes, e que, num hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Há 2000 anos atrás, era o Cristo se dirigindo aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Agora é o Espírito de verdade, que nada mais é do que o nosso irmão Jesus Cristo, convidando agora a nós, a cada um de nós. Nós vos convidamos a vós, a cada um de nós, ao convite que cada um de nós está recebendo do Cristo. Me convidando a cada um de nós para esse divino concerto. E ele então nos pede, tomai da lira. Ele se refere aqui então a esse instrumento musical, porque ele está se referindo a um concerto que está sendo realizado,
que significa um instrumento de trabalho. O Cristo está me pedindo a cada um de nós, tome o seu instrumento de trabalho. Qual é o meu instrumento de trabalho? Eu vou refletir qual é o dom que eu trago comigo. Cada um de nós vai refletir sobre o seu dom, sobre aquela sua possibilidade. O que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer, o que eu tenho aptidão para fazer. Eu gosto de receber as pessoas lá na porta de entrada. Eu gosto de dar um abraço, de dizer bem-vindo, boa noite. Essa é a sua lira. Tome ela e vá trabalhar. Eu gosto de dar passe, eu me sinto envolvido, eu sinto a energia correndo por meio das minhas mãos. Então vá dar passe, mas não espere a terça-feira para ir para a sala do passe, não. Vá ao hospital, vá ao asilo, vá à creche, vá com aquele morador de rua. Dê um passe ali, atenda. Coloque as suas mãos para trabalhar segundo aquele dom que lhe foi dado. Eu gosto de ensinar, adoro ensinar. Chame as crianças, chame os adultos, aqueles que querem aprender e ensine. Abra os livros, os cadernos e vão ler juntos, vão fazer os exercícios, mas ensine. Eu gosto de limpeza, eu gosto de organização, então tem a casa espírita, mas também tem um colégio precisando daquele voluntário, tem um hospital que também pode estar precisando da ajuda, tem o orfanato, tem tantos lugares, tantas casas de pessoas necessitadas, precisando de ajuda. Coloque a sua mão na massa, pegue da sua lira e vá trabalhar. Eu vos convido, não eu, mas o Cristo, o Espírito de verdade, que está nos convocando. Fazei uníssonas as vossas vozes, ou seja, uma só voz, uníssona. Quando nós vamos no coral, tem que ser uma voz só, no mesmo tom, não é verdade? Senão perde toda a harmonia e vira uma grande bagunça. E ele nos convida a fazer uma só voz. E que única voz é essa que ele nos conclama, que ele nos chama? A voz do que ele nos ensinou, amar o próximo, assim como amamos a nós mesmos, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a única voz que nós devemos ter, a voz do amor, a voz da misericórdia, a voz da solidariedade, a voz que vai em busca da necessidade do outro para atender. Aquela voz do amor, que quando chega, harmoniza tudo. Que harmoniza qualquer ambiente, que harmoniza qualquer coração, que harmoniza, que traz paz para qualquer mente. Se nós estivermos nessa faixa vibratória, nessa única voz que não é nossa, mas que é do Cristo, nós estamos no mesmo campo vibratório do plano espiritual, dos espíritos elevados, e com isso nós entramos numa frequência de paz, de harmonia, e damos a condição desses espíritos nos utilizarem para a realização do trabalho. Uma vez um colega nosso foi num grupo espírita para, se eu não me engano, um asilo, se a memória não me falha. E lá então tinha vários idosos, cabeludos, alguns homens de barba grande, e eles precisavam então cuidar. E ele disse que nunca tinha pego numa tesoura e num pente. E ele pegou a tesoura e o pente, ele cortou o cabelo de um monte de idoso. É lógico que não deve ter ficado lá grandes coisas. Mas ele jurou para mim que não espantava ninguém. Ele conseguiu cortar o cabelo sem nunca antes ter feito isso. E ele falou, impressionante como eu conseguia pegar e cortar o cabelo. Ele nunca tinha dado banho em ninguém e ele conseguiu levar um daquele idoso para embaixo do chuveiro e dar o banho, e ele percebeu que não era ele sozinho, mas a espiritualidade atuando por meio da sua boa vontade, por meio da sua disposição, porque ele desejava auxiliar, ele desejava entrar nessa única voz, nesse único som.
que era de levar o amor, o atendimento do Cristo àquelas pessoas. E assim é. Nós encontramos os recursos todas as vezes que nós nos entregamos com amor, que nós nos entregamos com carinho, quando nós nos colocamos a serviço do Cristo. Às vezes achamos que não vamos dar conta, mas quando nós olhamos, o trabalho está pronto e o melhor de tudo, está bem feito, valeu a pena. Porque não estamos sozinhos. E que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. É o que o Espírito de verdade nos pede, para que nós não nos limitemos. Eu estou na casa espírita, não, então aqui eu venho e aqui eu falo de Deus, aqui eu falo de Jesus, estou no meio de espírita, então está tudo bem. Mas ali fora não, ali fora eu fico com vergonha, ali fora eu fico sem jeito, não, o que as pessoas vão pensar de mim? Aí no meu local de trabalho eu ajo diferente. Na minha família, eu ajo diferente, eu estou na rua, eu ajo diferente, porque eu acho que o meu comportamento tem que ser na casa espírita. Mas nós devemos lembrar que Jesus aqui diz a todos os extremos do universo, ou seja, nós não podemos nos limitar. E aí então nós paramos para pensar. Jesus agora faz esse convite a cada um de nós, a sermos aqueles que vamos levar o conhecimento ao outro que está precisando dos seus ensinamentos. Mas eu já sei que se minha palavra estiver vazia, ela não terá força, ela não terá resultado. Então, antes de eu querer falar, eu preciso trazer para dentro de mim aquilo que eu pretendo ensinar. Então, eu vou exercitar o amor, eu vou exercitar o perdão, eu vou exercitar a tolerância, eu vou exercitar a caridade. E a cada dia, a cada momento, a cada oportunidade que eu exercito, a minha voz vai ganhando um pouco mais de força, vai ganhando um pouco mais de energia, até que um dia virá que ao falarmos as nossas vozes serão realmente como trombetas a soarem, porque elas terão força. E nós não falaremos mais de forma vazia, mas a nossa voz terá autoridade, como teve a do Cristo. E a quem nós somos chamados a exemplificar? A quem nós somos convidados a exemplificar, a ensinar? Eu fui chamado na casa espírita, eu vou lá, eles me chamam para fazer palestra, eu vou lá e está cumprida a minha tarefa. É isso mesmo? Evidentemente que não. Onde nós fomos convidados a exemplificar? Principalmente aonde? Dentro do lar, exatamente, dentro do lar. Quantos de nós fomos chamados pelo Cristo antes de reencarnarmos? Nós estávamos lá no plano espiritual e recebemos o convite do plano espiritual. Olha, vai e ensine. Esse vai significando reencarne. Vá até o mundo está conturbado, tá? O mundo está cheio de dor, tá? O mundo está cheio de desequilíbrio, está. E às vezes a gente fica pensando que a gente está doido para que esse ônibus pare, para que a gente desça dele, para que a gente desembarque, porque a gente não aguenta mais. A gente está esperando a hora de desencarnar para sair desse mundo de sofrimento, de angústia. Mas é aqui que o trabalho deve ser realizado, é aqui, nesse mundo, que Jesus conta conosco. Vai, reencarne e exemplifique, começando pelo seu lar, começando com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, com a sua esposa, o seu esposo, com os seus filhos, principalmente com os seus filhos. Como era o ditado que nós aprendemos já tem algum tempo? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E estava resolvido. A gente olhava para o filho e falava isso. Faz o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E estava tudo resolvido. Isso não adianta, isso não resolve. A gente sabe que isso não tem o valor. Hoje
faça aquilo que eu estou fazendo, independente de que a gente queira ou não. O filho imita a gente. Suas filhas te imitarão. Você já percebeu isso. O filho anda igualzinho o pai. Genética? Não. Porque ele copia desde pequeno, ele observa os gestos, a forma de falar. Acha que é genética? Não. É o filho copiando o pai e a mãe nos detalhes. Ele vai aprendendo. Tudo que nós fazemos vai ganhando força, o outro vai fazendo também. Queiramos ou não, nós estamos, no mundo que vivemos, criando sentimentos e comportamentos no outro. Quando nós sentimos essa nossa energia do sentimento, contamina o outro. E se nós estamos tristes, desesperados, aborrecidos, eu estou passando do horário, me perdoem. Eu contamino as outras pessoas. Se eu estou esperançoso, se eu estou alegre, se eu estou otimista, eu também contamino as outras pessoas. De forma que os nossos sentimentos e os nossos comportamentos são reproduzidos na sociedade. Se eu quero um lar em paz, um lar equilibrado, se eu quero um lar sadio, se eu quero um ambiente de trabalho mais saudável, mais solidário, se eu quero uma sociedade mais justa, eu preciso começar isso em mim, para que isso em mim reproduza no meu companheiro, na minha companheira, naquele lugar que nós estamos vivendo. Jesus não nos convida a fazer discursos, a palavras bonitas, a palestras. Jesus nos convida a comportamentos vividos e sentidos em nossa família, na sociedade, em nosso trabalho, onde estivermos. E ele termina esse versículo dizendo: eu estarei convosco até o final dos tempos. E ele está conosco e permanecerá conosco nessa tarefa até o final dos tempos. Que ele nos abençoe, que Deus esteja conosco e muito obrigado a todos vocês.